Olá, professora Maísa, disciplina Língua Portuguesa. Vamos trabalhar hoje com o pessoal do 7º ano com o conteúdo substantivo. Lembrando que substantivo é uma palavra que vai nomear pessoas, cidade, países, objetos, sentimentos, ações, certo? Dentre outros. É uma palavra bem abrangente, substantivo. Então, nós vamos ter aqui a classificação dos substantivos. Nós vamos ter o chamado substantivo próprio. O substantivo próprio faz referência a nome de pessoas, cidade, países e uma particularidade a respeito do substantivo próprio. Ele sempre vai começar com a letra inicial maiúscula. Beleza? Tudo bem? Substantivo comum é aquele que vai nomear coisas, objetos. Por exemplo, ele não particulariza, ele não especifica absolutamente nada. Quando você diz assim, rio, pode ser o rio Potengi, pode ser o rio Mossoró, pode ser o rio Tietê, rio. Quando você diz aluno, você não especifica se tu está falando de menino, de menina, se é o aluno do 7º, do 8º, do 9º, do pré, do cursinho, você não especifica, certo? E quando você fala do substantivo primitivo, o substantivo primitivo é aquele que vai, a partir dele pode surgir outros. Por exemplo, você diz pedra, né? É um substantivo primitivo. Já pedrada, pedraria, pedreiro, você está falando do substantivo derivado, tá certo? E o chamado substantivo concreto. O substantivo concreto, ele tem duas classificações, ele é chamado de real ou de imaginário. O substantivo concreto real é tudo que você vê, que você toca, que você pega. Por exemplo, o piloto, o quadro, a carteira, o apagador, o controle do data show, o lápis, o caderno, a borracha, a porta, o celular, a câmera, né? Tudo isso nós estamos vendo, nós podemos tocar, nós podemos pegar, nós podemos descrever. E nós temos o chamado substantivo concreto imaginário. É aquele que nós não vimos, mas alguém diz que viu, descreveu e ele passou a existir e está contido lá nos livros. Por exemplo, Deus. Eu não vi, mas pela minha fé eu acredito. As fadas que estão lá nos contos de fada, as bruxas, os duendes que estão lá no folclore brasileiro, o Saci Pererê, a mula sem cabeça. Eu nunca vi o Saci Pererê, mas todos os livros lá do 1º ao 5º ano a gente trabalha, faz apresentações e tudo quando chega em agosto, né? Você sabe que é um negrinho que usa um gorro vermelho, um shortinho vermelho, então a gente vai estar falando de quem? Do Saci Pererê. Então, os chamados substantivos concreto e imaginário são aqueles que passaram a existir a partir da descrição que alguém fez. Ele passou a existir, beleza? Então, o substantivo, pessoal, é essa palavra super importante que a gente vai nomear coisas, pessoas, objetos, cidades, países, tá certo? E cada um desses substantivos ele vai ter as suas classificações. Aí depois a gente, na nossa próxima aula, a gente vai ver a segunda classificação desses chamados substantivos. Ainda trabalhando com a galera do 7º ano, dando continuidade ao estudo sobre substantivo, vamos falar um pouquinho a respeito dos chamados substantivos epícenos, sobrecomuns e os comuns de 2 gêneros. Cada um desses substantivos tem suas especificidades. Por exemplo, quando nós falamos dos substantivos epícenos, são aqueles substantivos que eles não são os heterônimos, que não têm o seu par correspondente, que a gente chamava lá do 1º ao 5º ano masculino e feminino. Aí aqui, esses animais, você usa
a palavra macho ou fêmea, tipo jacaré, macho, jacaré, fêmea. Cobra macho, cobra fêmea, né? Então a gente usa para os epicenos a palavra fêmea e a palavra macho para descobrirmos o gênero do animal irracional, beleza? Os chamados substantivos sobrecomum. Quando nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, esse substantivo chamado de sobrecomum, ele era muito usado pelos jornalistas. Hoje, com a tecnologia que nós temos, isso não processa, isso não rola. Por quê? Antigamente, acontecia um problema, digamos aí, na ponte de Igapó, um acidente. Aí o repórter ia lá e lá na nossa televisão o jornalista dizia: hoje, 31 de março de 2020, aconteceu um acidente com vítima fatal na ponte de Igapó. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta e traz todas as informações. Ele passava a segunda parte todinha e o que acontecia? Chegava na segunda parte, aí ele falava, fazia todas as propagandas, quando estava no finalzinho da segunda parte ele dizia: daqui a pouquinho eu volto com todas as informações sobre o problema que aconteceu. E ele ficava prendendo a atenção do telespectador. Hoje isso não acontece, porque nós temos a tecnologia na nossa mão, tu vai passando, o problema que acontecer, você tira foto, você filma, publica, de repente em frações de segundo, todo mundo tem. Então, esse chamado substantivo sobrecomum, a gente só consegue saber de quem que a gente está falando através do contexto. Por exemplo, a palavra, o substantivo testemunha, por exemplo, testemunha, vítima e outros mais. Você diz assim: hoje haverá um julgamento e temos uma testemunha-chave. Quando você diz testemunha-chave, você não disse se é um homem, você não disse se é uma mulher, você não disse se é uma filha, se é uma vizinha, se é a esposa, não é? Aí quando termina o julgamento, o repórter, dependendo da gravidade do problema, o repórter chega lá na testemunha e diz assim: a testemunha-chave é a filha, é a esposa, é uma vizinha que presenciou todo o problema lá, certo? Então, o chamado substantivo sobrecomuns, você só descobre de quem está se falando através do contexto, tá certo? Os chamados substantivos comuns de dois gêneros. Esse daí, para a gente identificar o gênero, basta você usar o determinante. Você diz assim, ó, o estudante. Quem são esses determinantes? Artigo, adjetivos, pronomes. Você diz o jornalista, a jornalista. Você diz este estudante, esta estudante, boa menina, bom menino. Então a gente percebe que o determinante vai explicar pra gente quem é o gênero, de quem que é o gênero, se é masculino ou feminino. Este menino, eu já sei que este faz referência a uma pessoa do sexo masculino. O aluno, pessoa do sexo masculino. A menina, a estudante, pessoa do sexo feminino, beleza? Então, o sobrecomum, você usa o determinante, que pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo. E você descreve e determina o gênero da pessoa lá. Depois que a gente fala desses substantivos aí, super fáceis, aí a gente vai começar a conversar a respeito do plural do substantivo. Com relação ao plural do substantivo, nós temos algumas regras básicas. Essas regras básicas, se a gente observasse bem, a gente teria menos problema na nossa escrita. O problema é que a gente não dá devida importância e acaba comprometendo esses saberes. Percebam bem, toda vez que nós tivermos uma palavra escrita com a terminação ao, el, il, ol ou u, tipo anel, funil, anil, anzol, como é que eu irei fazer o plural dessas palavras? Anel, funil,
anzol. Então, o que nós vamos observar? Para a gente fazer o plural dessas palavras que tem essas terminações, basta eu retirar a consoante L. Algumas delas não será necessário colocar o IS e acrescentar IS. Por exemplo, em anel, aí vou tirar o L e vou acrescentar IS, anéis, né? Já em funil eu não precisarei colocar o I, porque já tem, vou apenas acrescentar o S. Anzol, anzóis, aí eu acrescento. E assim sucessivamente, papel, papéis, dentre outros. Então percebam, não é difícil. Agora lembre, esse conhecimento ele é acumulativo, né? Você vai construindo esses saberes. Se você não faz isso dessa forma, você compromete e vai tendo prejuízo ao longo da tua vida estudantil, porque esse conhecimento ele não foi consolidado. Temos outro caso aqui do plural, quando esses substantivos eles tiverem a terminação R ou Z. Por exemplo, cor, né? Você tem aqui o substantivo terminado com a consoante R, né? Toda vez que você tiver cruz, certo? Quando você tiver substantivo que terminam com as consoantes R ou Z, você acrescenta ES, ó, cor, cores, cruz, cruzes. Percebam, pessoal, não há dificuldade quanto a isso. O problema é só a gente focar, estar antenado naquilo que a gente está fazendo. Outra regra básica, né, a terceira, com relação ao plural desse substantivo, o que nós vamos observar? Toda vez que esse substantivo terminar com uma das vogais, você apenas vai acrescentar o S. Tipo, cama, camas, terminou com a vogal A, certo? Então, terminou com a vogal, com qualquer uma das vogais, cama, camas, cano, canos, bola, bolas, você acrescenta apenas a consoante S e fez o plural desse substantivo, beleza? Então, para a aula de hoje, a gente discutiu isso aí. Eu espero lá no nosso material, lá no capítulo 3, a gente já começou a conversar sobre isso. No caderno de vocês também tem umas observações referentes a isso aí. Dá uma estudadazinha. Na nossa próxima aula, eu estou enviando para vocês um material e na nossa próxima aula a gente dá continuidade a essa questão do plural do substantivo, onde a gente vai trabalhar com o diminutivo, o aumentativo e palavras compostas, tá bom, pessoal? Um beijo e até mais.